Paz do Senhor, aqui pastor, aleluia. Às vezes eu fico pensando, tudo que a gente fala, tudo que eu tenho falado, tudo que eu tenho pregado aqui neste canal, de quantos vídeos nós já temos falado e alertado as pessoas. Eu sinto vontade de fazer mais e mais vídeos. Eu sinto um mover de Deus sobre a minha vida para fazer mais, fazer mais, falar mais, dizer mais e alertar mais. Em contrapartida, parece que eu ouço a voz do inimigo dizer: não adianta, você não vai conseguir. Você não vai conseguir tirá-los de mim, porque o que eu tenho para eles é visível e satisfaz a carne deles. O que esse Deus tem para eles é só pela fé. É só pela fé que se pode palpar. É só pela fé que se pode ver. É só pela fé que se pode experimentar. Mas o que eu tenho para eles é palpável fisicamente. Eu ponho diante deles. Eu satisfaço o ego deles. Eu satisfaço os seus deleites, eu satisfaço os desejos da sua carne. Então você não vai conseguir, pastor, aleluia. Você não vai conseguir tirá-los de mim. Irmãos, é isso que de fato eu sinto. E é isso que de fato o inimigo diz. E é isso que de fato ele faz. Ele continua aí na sua casa, na sua vida espiritual. Ele continua fazendo você não acreditar em nada, mas absolutamente nada do que se tem dito. Nós temos mais de 100 vídeos falando do céu e do inferno, da importância da salvação, do perigo de se perder esta salvação. E ao mesmo tempo eu sinto que parece que estamos jogando palavras ao vento, que estamos lançando pérolas a porcos, porque este evangelho é um evangelho difícil, é um evangelho de porta estreita. Um dia o Senhor me mostrou a sua porta estreita. Ele me levou num certo lugar e ali ele me mostrou um risco de fogo no céu. E aquele risco de fogo, ele disse para mim, eu perguntei o que é aquilo? Ele disse, aquilo é a minha porta. A sua porta? Ele disse, essa é a minha porta. Era apenas um risco de fogo no céu. E eu pensei cá comigo, eu disse, meu Deus, eu não entro nessa porta nem de lado. Outro dia o Senhor me mostrou o seu caminho. Era como se eu estivesse entre dois paredões de rocha e eles faziam certas curvas, caminho muito estreito, cheio de espinhos nas laterais, de coisas que machucavam nas laterais das rochas. Havia buracos muito profundos ali,
e eu não estava no chão, eu ia como se eu fosse voando ali naquele caminho. Existiam setores diferentes dentro daquele caminho. Além de estreito, havia espinhos nas laterais, havia setores de vento muito forte, havia setores de tempestade muito forte, de chuvas. E o Senhor disse, eu quando estava sendo levado naquele caminho, eu perguntei o que era aquilo, onde era que eu estava, e o Senhor disse para mim, esse é o meu caminho. É esse o meu caminho. Eu disse, meu Deus, que caminho é esse? O caminho estreito, espinhoso, tenebroso. Pois é, mas é esse o caminho dele. Outra vez o Senhor me levou a uma montanha e ali eu andava num lugar muito apertado, é como se eu estivesse num caminho de mato, e ali eu tinha que andar com um pé, um à frente do outro, não dava para colocar um pé ao lado do outro, era um pé à frente do outro. Eu naquela dificuldade para andar. E aquele senhor no alto, eu perguntei, mas o que é isso? E aquela voz falou de novo, aquele senhor, aquele ancião, falou, esse é o meu caminho é estreito. E às vezes eu me pergunto, meu Deus, quantas vezes nós ficamos aqui, não é? Perturbando você, dizendo para você que você precisa entrar por este caminho, por esta porta estreita, por este caminho apertado, e parece que você não consegue entender, você não consegue captar, e isso é a maioria dos cristãos não consegue captar esta mensagem de que o caminho é estreito, a porta é estreita, o caminho é apertado. E muitos, mas muitos brincam com essa realidade. Há quem diga até que as visões, os arrebatamentos que temos contado de ir ao inferno, de ter as visões que Deus tem nos dado, alguns dizem, isso é balela, isso é conversa fiada. Oh, meu amado, como isso é doloroso, porque eu sei que isso é mais verdade do que o ar que eu respiro. Eu sei que isso é mais verdade do que a sua própria existência. E eu sei o risco que você corre. Um risco iminente que você corre de ser condenado, de morrer, de descer para este lugar tenebroso que você diz aí que não existe, que você diz que não é real. Alguns dizem assim, o inferno não existe, não há inferno na Bíblia. Mas a Bíblia diz que o rico, no capítulo 15 de Lucas, ele estava em tormento e ele via ao longe Lázaro, o mendigo, no seio de Abraão. Preste atenção, o inferno não existe, pois é, mas Jesus contou esta parábola, que o rico estava num lugar de tormento, estando ele em tormento. Sabe o que é tormento? Vá pesquisar o que é a palavra tormento, tortura, angústia, aflição, dor, copiosa dor, tortura, tormento. A Bíblia diz que o rico estava em tormento no inferno. E você diz que não existe, mas Jesus disse. A Bíblia está repleta de textos, mas você diz que não existe. E sabe por que você diz isso? Porque você nunca esteve lá. Porque você
prefere dar ouvido à voz do diabo a ouvir a voz dos homens de Deus que estão todos os dias dizendo para você que você precisa se converter de verdade para entrar neste reino, para ser salvo. E você fica brincando com coisa séria, desprezando, como o escritor de Hebreus diz, se nós desprezarmos tão grande salvação, você despreza isso, como se salvação é como um brinquedo, como se fosse algo muito fácil de se alcançar, é quase algo gratuito, que não se exige nada. Oh, como eu lamento que você pense isso. Como eu lamento que Satanás tenha te enganado, pastor. Como eu lamento que Satanás tenha te enganado, presbítero, diácono, evangelistas, missionários, crentes em geral, cantores, cantoras. Como eu lamento que o diabo tenha te enganado a ponto de você viver nessa lama de pecado, de toda imundícia, e bater no peito e falar em alta voz que está salvo. Como eu lamento.